Fala, criptoleiros, tudo bem com vocês? Pessoal, eu sei que muita gente tem muita dificuldade aí sobre o tema de declarar e recolher imposto de renda sobre criptomoedas, e tendo isso em vista, nós vamos disponibilizar aqui no canal uma das aulas do nosso curso Investindo em Criptomoedas. É um curso completo, objetivo e didático sobre o mundo cripto. Então, se alguém tiver interesse, link aqui na descrição, pode consultar melhor e ver quais são as nossas aulas. Nele você vai aprender do básico ao avançado como investir aí no mundo cripto, fazer operações, fazer seus trades, análise gráfica, análise técnica e tudo que é de mais atual do mundo das criptomoedas. Mas enfim, quanto ao tema de declaração e recolhimento de imposto de renda sobre criptomoedas, espero que esse nosso vídeo ajude bastante vocês a tirar suas dúvidas. E se esse vídeo de alguma forma ajudar vocês, deixa o like que vai colaborar muito aí com o nosso canal. Fala galera, beleza? Eu acho que nem tanto, né? Afinal, o tema dessa nossa aula de hoje não é dos mais agradáveis, mas o conteúdo, infelizmente, é necessário. Vamos ver o que a legislação fala acerca de declaração e recolhimento de imposto de renda. A primeira grande lei que vai tratar sobre tributação aqui no território nacional no Brasil é o Código Tributário Nacional. São os artigos 43, 44 e 45 do Código Tributário Nacional que trazem a previsão geral acerca do imposto de renda. Está aqui na tela, quem quiser pode dar uma lidinha melhor depois. Mas esses artigos são a previsão geral de imposto sobre renda de qualquer natureza. Agora, para regulamentar especificamente a tributação sobre operações com criptomoedas, a gente tem a Instrução Normativa número 1088 de 2019. É uma instrução normativa conjunta do Ministério da Economia com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Como a gente pode ver aqui, ela institui e disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. O artigo 4º dessa instrução normativa trata aqui, que para fins de conversão de valores em reais, a gente deve considerar o dólar dos Estados Unidos e a moeda nacional. Então, se a gente compra aí determinado criptoativo diretamente em dólar, para fins de declaração, a gente vai converter para real conforme a cotação do dólar daquele dia da compra. Seguindo aqui no artigo 5º da instrução normativa, ele vai definir o que é criptoativo e o que é exchange de criptoativo, ou seja, corretora. Então, criptoativo aí basicamente enquadra qualquer moeda que a gente possa comprar, negociar na Binance, na Bybit ou qualquer outra corretora. E essa instrução normativa vai englobar tudo para fins de declaração e recolhimento de imposto de renda. Tudo que é criptomoeda, a gente precisa declarar e, conforme for, recolher o imposto sobre o lucro. Seguindo aqui, artigo 6º, fica obrigada a prestação das informações a que se refere o artigo 1º, ou seja, prestação das informações sobre movimentações ou operações financeiras com criptoativos, que é o que prevê lá o artigo 1º. No inciso 1, a exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil. Então aqui é um pouquinho do que eu falei sobre o mercado Bitcoin. Ela é domiciliada aqui no Brasil, então ela tem a obrigação legal de repassar todas as informações sobre as nossas movimentações financeiras com criptomoedas para a Receita Federal. É uma obrigação legal, não tem muito como fugir disso. Inciso 2, fica obrigada a prestação das informações a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando? E aí temos as alíneas. As operações forem realizadas em exchange domiciliada no exterior ou as operações não forem realizadas em exchange. Então aqui, pessoal, se você é uma pessoa física e está realizando alguma operação numa corretora, mesmo que internacional, a corretora não tem sede no Brasil, é domiciliada no exterior, mesmo assim você, por ser residente e domiciliado aqui no Brasil, precisa fazer as declarações para a Receita Federal. Então, mesmo que você esteja operando pela Bybit, que não tem nenhum vínculo aqui com o Brasil, não tem CNPJ, não tem sede no Brasil, não é domiciliada no Brasil, você, por ser residente no Brasil, precisa fazer todas as declarações. Acontece que a Bybit não vai fornecer essas informações espontaneamente para a Receita aqui do Brasil. Mas, por meio de algum acordo aí, pode acontecer dela fornecer. Então, a obrigação legal é essa. Mesmo operando numa corretora internacional, a lei, a instrução normativa aqui prevê essa obrigação de fazer a declaração. E a linha B prevê que existe essa obrigação mesmo que a operação não seja realizada por meio de uma corretora. Então, por exemplo, eu, Eric,
Estou comprando Bitcoin do Shoichi, que mora lá no Japão, não é brasileiro, não nasceu no Brasil, mora no Japão, é japonês nato. Eu por acaso conheço ele, tenho um contato com ele e pergunto se ele quer me vender Bitcoin. Ele aceita, eu passo o endereço de uma carteira minha, da MetaMask, por exemplo, que não é ligada a nenhuma corretora. Ele vai, me transfere o Bitcoin, eu transfiro a quantia em dinheiro. Uma operação totalmente realizada fora de alguma corretora. Mas mesmo assim, nos termos da lei e da instrução normativa aqui, há a obrigação de fazer essa declaração e, eventualmente, se eu tiver lucro, recolher o imposto devido. Mas aí vem o parágrafo 1º e traz um limite para que haja essa declaração. Então, se for um valor que ultrapasse 30 mil reais, há obrigatoriedade dessa declaração. Se for um valor menor que isso, no meu caso aqui do Shoichi, que eu comprei Bitcoin dele, se for um valor menor do que 30 mil, eu não tenho essa obrigação legal de prestar as informações para a Receita. Aí vem o parágrafo 2º dizer o que é operação com criptoativo, que no caso aqui da previsão da instrução normativa, compra e venda, permuta, doação, transferência de criptoativo, retirada de criptoativo, cessão temporária, dação de pagamento, emissão ou outras operações que impliquem em transferência de criptoativos. Então aqui engloba tudo que você pensar, está englobado aqui nesse parágrafo 2º. Então, compra e venda, por exemplo, não precisa nem explicar, mas permuta. Se eu trocar Ethereum por Bitcoin, eu preciso fazer essa declaração, se ultrapassar o valor de 30 mil. Doação. Se alguém me doa mais de 30 mil em Bitcoin, eu preciso fazer essa declaração. Enfim, qualquer operação que eu fizer com criptoativo, acima de 30 mil reais, eu vou precisar fazer essa declaração. O artigo 7º aqui vai dizer o que precisa ser informado em cada operação. No inciso 1, ele vai tratar especificamente de corretora domiciliada no Brasil ou nos casos de transferência entre pessoas físicas, como no meu exemplo aqui do Eric e do Shoichi no Japão. Mas o inciso 2 é o que mais vai interessar aqui para a gente, porque trata da operação com uma corretora internacional. Então essas alíneas, que são esses itens A, B, C, D, E, desse inciso 2, vão dizer o que eu preciso informar quando eu for declarar alguma operação, alguma compra, troca de criptomoedas. Então, vou precisar informar a exchange, a corretora, a data da operação, o tipo de operação, os criptoativos na operação, a quantidade de criptoativos, o valor da operação em reais, o valor das taxas e o endereço da carteira de remessa e de recebimento, se houver. Então, pode ser que eu negocie diretamente naquele campo de negociação de trades da Binance, então não vai ter um endereço de remessa. Eu vou estar comprando diretamente ali do painel de negociações da Binance. Mas se eu uso a Binance para comprar de uma pessoa física que também tem uma carteira da Binance, a pessoa vai e me transfere Bitcoin, eu vou ter que informar a carteira dessa pessoa que remeteu a criptomoeda e a minha carteira da Binance que recebeu a criptomoeda. Aqui o artigo 8º vai falar do prazo para prestar essas informações para a Receita Federal. O caput aqui do artigo 8º vai falar que as informações devem ser prestadas até o último minuto, e nos incisos ele vai fazer esse complemento. No inciso 2, mês de janeiro do ano calendário subsequente, quanto à obrigação prevista no artigo 9º. Aqui ele trata especificamente de corretora. Então, por exemplo, o mercado Bitcoin, em janeiro do ano seguinte, ele vai ter que repassar todas as informações para a Receita Federal. Mas aqui é especificamente de corretoras domiciliadas no Brasil. Todas as nossas operações com criptomoedas em janeiro do ano seguinte, as operações. Então, se a gente compra uma moeda em 2021, em janeiro de 2022, o mercado Bitcoin, por exemplo, tem que repassar todas essas informações para a Receita Federal. E o inciso 1º vai tratar das obrigações das pessoas físicas domiciliadas no Brasil, operando ou por corretora ou comprando diretamente de outra pessoa física. E esse inciso 1º vai dizer que essa prestação de informações deve ocorrer no mês calendário subsequente àquele em que ocorreu o conjunto de operações realizadas com criptoativos quanto às obrigações previstas no artigo 7º. Então, se você comprou mais de 30 mil, 40 mil reais, por exemplo, em criptoativos num determinado mês, em junho de 2021, no mês de julho de 2021, até o último minuto do mês, você precisa fazer essa declaração para a Receita. Vai informar o valor, a quantidade, conforme a gente viu no artigo 7º. O artigo 10 traz algumas previsões de multas para quem não fazer as declarações devidamente. E seguindo aqui, em dezembro de 2021, saiu uma solução de consulta da Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal, que é essa COSIT, esclarecendo uma certa dúvida sobre recolhimento de imposto de renda sobre operações de criptomoedas. Eu vou ler na íntegra aqui para vocês, tá?
O ganho de capital apurado na alienação de criptomoedas, quando uma é diretamente utilizada na aquisição de outra, ainda que a criptomoeda de aquisição não seja convertida previamente em real ou outra moeda fiduciária, é tributado pelo imposto sobre a renda da pessoa física, sujeito a alíquotas progressivas em conformidade com o disposto no artigo 21 da Lei 8981 de 95. É isento do imposto sobre a renda o ganho de capital oferido na alienação de criptomoedas cujo valor total das alienações em um mês de todas as espécies de criptoativos ou moedas virtuais, independentemente de seu nome, seja igual ou inferior a R$ 35 mil. Então, aqui explicando essa parte, o que a gente viu antes, na questão ali do limite de R$ 30 mil, era para compra e declaração de um ativo. Já aqui, a gente está falando do recolhimento efetivo sobre um lucro. Então, a gente vai calcular todo tipo de alienação de uma moeda que a gente fez no mês, troca, permuta, compra. E se todas essas operações somadas em um mês for inferior a R$ 35 mil, não há obrigatoriedade do recolhimento do pagamento de imposto de renda. Agora, se a soma de todas essas operações em um mês for superior a R$ 35 mil, aí vai existir a obrigatoriedade do recolhimento do imposto de renda. Então, eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro. Imagina que em abril de 2021, por exemplo, eu comprei 4 Ethereums e naquela época cada Ethereum custava R$ 10 mil. Então eu comprei 4 Ethereums no valor total de 40 mil, 10 mil cada. Então, como o total valor das minhas compras foi superior a R$ 30 mil em abril de 2021, até o último dia do mês de maio de 2021, eu vou ter que declarar essa compra para a Receita Federal. Tem um site próprio onde você consegue fazer essa declaração. Então eu vou lá e declaro que comprei 4 Ethereums no valor de R$ 10 mil, indico a data certinha, as taxas, igual a gente viu lá no artigo 7º. Então, nesse primeiro momento, em maio de 2021, até o último dia de maio, eu vou declarar por enquanto só a posse dessas moedas, que eu comprei essas moedas. Então eu vou declarar lá que agora eu tenho 4 Ethereums e paguei nessas Ethereums um valor de R$ 10 mil cada. Agora, vamos imaginar que em setembro de 2022 eu queira vender uma Ethereum e lá em setembro de 2022 ela vai estar custando R$ 30 mil. Então, em setembro, a única operação que eu vou fazer é essa venda de uma Ethereum por R$ 30 mil. E como o valor dessa operação é inferior a R$ 35 mil, eu não vou precisar recolher imposto de renda sobre o lucro que eu tive. Eu comprei a 10 mil, eu tive um lucro de 20 mil, não vou precisar recolher imposto de renda sobre esse lucro. Agora, se por acaso, em setembro de 2022, eu resolver vender 2 Ethereums a 30 mil cada, ou seja, somando vai dar 60 mil reais, essa operação vai ter um valor superior a 35 mil reais e eu vou precisar recolher imposto de renda sobre o meu lucro total. Então, se eu paguei 20 mil reais em 2 Ethereums e eu estou vendendo 2 Ethereums por 60 mil reais, eu tive um lucro efetivo de 40 mil reais. Então eu vou avançar aqui para a gente ver as alíquotas dessas operações. No caso desse exemplo, como eu tive um lucro de 40 mil reais, eu vou ter que pagar um imposto de renda de 15% sobre esses 40 mil reais, que no caso vai dar 6 mil reais de imposto. Então eu vou ter que pagar 6 mil reais de imposto de renda nessa operação. Então, pessoal, se em setembro de 2022 eu vender uma Ethereum a 30 mil reais, eu não vou precisar recolher nada de imposto de renda. E se no mês seguinte, outubro de 2022, eu vender mais uma Ethereum a 30 mil reais, eu não vou precisar recolher nada também. Então, uma bela de uma estratégia é essa. Se você tiver a pretensão de vender algum criptoativo, você pode fazer essas vendas parciais, fracionadas, mês a mês, para não atingir esse limite de isenção de 35 mil reais. E aí você consegue se livrar do imposto de renda. A gente está vendo a tabela aqui na tela e a alíquota só vai aumentar se o lucro for superior a 5 milhões. Então aqui eu nem vou falar dessas outras alíquotas porque precisa de um lucro realmente muito grande, mas a tabela está aí e quanto maior for o lucro, maior vai ser a alíquota que vai incidir sobre esse lucro. E como a gente viu, para lucros inferiores a 5 milhões por mês, a alíquota é de 15%. Então, se a gente for ver bem, até que não é um percentual tão grande perto aí, né, do que a gente está acostumado. A Receita costuma ter alíquotas de 27% ou mais, então perto disso até que não é tão grande. Mas se a gente puder evitar pagar, recolher esse imposto, melhor, né? Então, de uma forma bem resumida, esse é o conteúdo aí mais importante que vocês precisam saber sobre declaração e recolhimento de imposto de renda. Mas na hora de fazer a declaração é sempre importante aí ter um auxílio de um contador, principalmente de alguém que tenha conhecimento desse ramo das criptomoedas.
Enfim, eu sei que muita gente tem muita dúvida sobre esse tema e eu espero que esse conteúdo tenha ajudado a esclarecer algumas dessas dúvidas. Eu vou ficando por aqui. Até mais, galera. Tchau, tchau.